Nas aulas anteriores, ou na aula anterior, a síntese que nós temos aqui foi: não há liberdade sem lei. Falamos bastante sobre isso. Palavras atribuídas a Moisés e repetida por filósofos, né? Não há liberdade sem lei. Vimos também em Êxodo 22, Deus o legislador. Vimos que o Deuteronômio e o Êxodo formam base do Código de Leis. E justiça e direito, que o Senhor ama a justiça e direito, a terra está cheia da bondade do Senhor, como nos fala em Salmo 33, 5. E quero iniciar essa aula respondendo à questão que foi feita aqui semana passada. Eu brinquei que estava empurrando para o Oswaldo responder, mas na verdade é porque já estávamos chegando no final do tempo e eu queria elaborar melhor a resposta, e que a resposta seja mais ou menos na linha socrática, da maiêutica de Sócrates. Não o Sócrates do Corinthians, mas o Sócrates filósofo, o grego, o ateniense. E o Sócrates, ele ensinou a maiêutica no sentido de que você mesmo tem a resposta daquilo que você pergunta. Você sabe a resposta. O que o Sócrates fazia era simplesmente fazer com que a pessoa raciocinasse, que a pessoa pensasse e fosse dando respostas, e o Sócrates ia fazendo o seu estilo, o seu método maiêutico, que ele tirou, e ele um dia, sabendo que a sua mãe era parteira, ele começou a refletir sobre aquilo e pensou: ela não é a causa do nascimento, não é ela que promove o nascimento, ela simplesmente colabora para que a criança venha à luz. E aí ele pensou: todas as nossas questões também, as pessoas sabem as respostas. Elas já estão entrejotadas dentro de suas mentes. Portanto, é só uma forma de você fazer os questionamentos corretos e a pessoa vai dar as respostas corretas. Então, eu vou no sentido aqui, que é questão a responder, porque Deus foi a palavra que o Paulo usou aqui, não o Paulo, o apóstolo, o Paulo que está ali, perguntou: por que Deus permitiu o cativeiro dos hebreus? Foi isso? A pergunta era: sendo os hebreus escravos no Egito, como é que eles tinham? Primeiro como é que os judeus, sendo escravos, tinham outros escravos? Porque na travessia tem judeu que é escravo de outros judeus, e Deus até cria uma série de leis referentes à escravidão. Por que Deus permitia a escravidão dos judeus sendo escravos de outros judeus? Que na essência dá na mesma, né? Que por que Deus permitiu a escravidão, né? Então a resposta vai servir de uma forma mais amplificada. Primeiro que nós temos a promessa e determinação de Deus. Desculpem. Em alguns momentos, Deus permite as coisas. Noutros momentos, Deus determina as coisas. E nós, em geral, nós usamos sempre essa palavra permitir. Quando alguém nos aperta em alguma coisa, a gente fala assim: Deus permitiu. E aí fica uma dúvida, né? Se Deus apenas permitiu, é porque Ele não tem poder para decidir se pelo sim ou pelo não? Então, na verdade, nós temos a determinação de Deus. E aqui nós vemos no Gênesis o seguinte: Deus disse a Abraão, não a Abraão, a Abrão: sabe com certeza que teus descendentes
serão estrangeiros numa terra que não será deles. Lá eles serão escravos, serão oprimidos durante 400 anos. Muitos de nós não nos lembramos dessa passagem tão direta e objetiva. Lá eles ficarão 400 anos, escravos de escravos, não importa, né? Uma coisa vai puxando a outra. E aí, então nós temos aqui, eles ficaram escravos de outros, no Egito e de outros povos, porque Deus determinou que assim fosse. E nós devemos nos lembrar de uma passagem bíblica em que Deus fala que o israelita é duro, tem a cerviz dura. Cerviz dura. Se nós olharmos para os israelenses de hoje, nós vamos ver que eles não têm só a cerviz dura, eles têm o corpo inteiro duro. Né? Isso significando de que eles são teimosos, desobedientes, e Deus foi tratando, como Ele escolheu esse povo, Ele foi fazendo com que eles buscassem o entendimento verdadeiro das coisas e sofressem as consequências pelas suas atitudes, pelas suas ações. Então, durante 400 anos, aliás, o mesmo tempo em que o Brasil escravizou negros da África aqui, 400 anos, 4 séculos. Curiosamente, o mesmo número de anos. E daí nós saímos daqui e vamos lá para Romanos 3:25. Porque nós temos sempre que fazer um aio, como nos diz a Bíblia, um aio, algo que nos direcione para Jesus Cristo. Deus o expôs como instrumento de propiciação por seu próprio sangue, mediante a fé. Ele queria assim manifestar sua justiça pelo fato de ter deixado sem punição os pecados de outrora. Jesus, na cruz do Calvário, recebeu tudo isso. Aquilo que a lei não conseguia fazer, porque o povo era desobediente e sempre estava em pecado, não tinha condições de cumprir, eles não cumpriam a lei. Deus mandou Jesus exatamente para isso. Aliás, quero já adiantar aqui, que a semana que vem, na nossa última aula, atendendo inclusive um pedido, não sei se posso dizer pedido, do Maciel, quando ele falou, qual o dia que você vai falar sobre os erros no julgamento de Jesus? Então, Maciel, domingo que vem, encerrando aqui esse mini curso, eu vou introduzir isso, tá bom? Se você não puder vir, espero que possa, você poderá ouvir as gravações. Então Jesus assumiu tudo isso, todos os pecados do mundo. Gênesis 15:13, eu chamo a atenção aqui sempre, eu estou na mesma resposta. Ele o conduziu para fora e disse, ergue os olhos para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. E acrescentou, assim será a tua posteridade, a tua descendência. Abrão creu no Senhor e lhe foi tido em conta de justiça. Aliás, quando nós falamos em justiça, na Bíblia, sempre vai ter do lado a palavra crer. Crer é intimamente ligado com com o fato da justiça, de se fazer justiça. É o crer. Crer e observar, como nos diz um hino. A fé de Abrão é a confiança numa promessa. Vocês se lembram semana passada que eu falei sobre emuná. Emuná tem tudo a ver com confiança. Nós falamos aqui semana passada sobre emuná, falamos sobre veritas, né? No sentido da palavra verdade. A palavra
emuná tem esse sentido mais forte, mais presente, de que significa confiança. Então, a fé de Abrão é a confiança numa promessa humanamente irrealizável. É justo, e está entre aspas, porque nenhum de nós é justo, mas nós somos em Cristo. É justo o ser humano cuja retidão e submissão o tornam agradável a Deus. Queremos justiça? Queremos agradar a Deus? Tenhamos fé. Tenhamos fé de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, como nos dizem as Escrituras. O Salmo 106, de 1 a 48, e eu destaco aqui os versos 6 e 7, nós pecamos como os nossos pais, cometemos a iniquidade, andamos perversamente. O reconhecimento aqui do pecador, o reconhecimento aqui do povo que fora escolhido. Nossos pais não entenderam as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes o provocaram no mar, sim, no Mar Vermelho. Vejam que eles saíram daqueles 400 anos, foram libertos ou foram libertados e continuaram pecando, continuaram murmurando. Por mais quanto tempo? Por mais 10% do tempo que ficaram escravos, por 40 anos, vagando pelo deserto. Nós sabemos que até eles chegarem em Canaã, nesses 40 anos, eles ficaram rodando, pecando, etc., e não chegaram lá. Morreram no meio do caminho, por causa dos seus pecados. Só que, do outro lado, nós temos o compadecimento de Deus. Deus é ao mesmo tempo justiça, porque Deus não pode ser injusto pela sua própria natureza, mas ao mesmo tempo Ele é amor, Ele se compadece de nós. Então nós temos aqui a miseratio mais cordis, que significa miséria. Nós temos aqui uma síntese, portanto, da rebelião e misericórdia. A palavra misericórdia é uma junção dessas duas palavras latinas, miseratio mais cordis, né? Que é o compadecimento, o entendimento da miséria humana e o coração, cordis, coração. A junção dessas duas palavras deu a palavra misericórdia, que é uma das palavras mais belas que nós temos em todas as línguas. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia de Deus não é uma misericórdia momentânea, por alguns momentos. Nós é que somos assim. Algumas vezes nós temos misericórdia pelo outro, mas é momentâneo. Basta que o outro não faça algo que nos contrarie, que nós já não temos mais misericórdia com ele. A misericórdia de Deus, entretanto, é perene, é para sempre. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, como nos diz lá Mateus 5, 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Você quer alcançar misericórdia na sua vida? Seja misericordioso. O povo saiu lá do Egito, ele queria tudo para ele. Saiu com ouro, saiu com prata, saiu com tudo, com prata, melhor dizendo. Saiu com tudo que era de bom lá do Egito. E chegou no deserto, o povo começou a reclamar. Falar com Moisés, escuta, lá estava bem melhor do que aqui. Olha o que nós estamos passando aqui. Não temos nem o que comer. E de repente vinha o alimento para eles. E nem assim eles continuavam reclamando. Tem muita gente assim
hoje. Tem uma vida aí que tem as coisas, vive nesse mundo aqui numa boa mesmo e começa a reclamar de qualquer coisinha, reclama da economia, reclama de não sei quem, a vida para essa pessoa é um poço de reclamações. E é ruim você estar do lado de gente que só gosta de reclamar, é horrível. Aquele negócio parece que contamina. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Portanto, com essas breves palavras, eu creio que tenha respondido a sua provocação, na verdade, porque eu sei que você sabe isso. Um israelita ter um escravo é café pequeno em relação a tudo que eles fizeram. Ok. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. As Escrituras demonstram que as palavras são diferentes e nós vamos ver o que é o direito e nós vamos ver sobre a justiça. Elas são coisas distintas. Elas devem estar amalgamadas, ajuntadas. E juízo aqui, eu gosto dessa palavra juízo. Em outras traduções tem, ele ama a justiça e o direito. Juízo aqui tem um sentido de direito. Aliás, quando nós fazemos nossas petições, nós fazemos ao juízo da primeira vara civil da comarca de Campinas, por exemplo. Mas os advogados, para fazerem média com os juízes, porque muitos advogados gostam de fazer médias com os juízes, continuam lá atrás, atrasados, lá na época dos portugueses, o jeito dos portugueses de bajularem as autoridades, e continua dizendo, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da comarca de Campinas. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da comarca de Campinas. Ainda que no Código de Processo Civil esteja ensinando lá, você não vai mais se dirigir a um juiz, a uma pessoa, a uma juíza, você vai se dirigir ao juízo. Fica até mais simples para reclamar as coisas, E corta, mas continuam fazendo assim, porque tem alguns, como alguns alunos me diziam, se não fizer assim, o juiz é capaz de ficar meio chateado e deixar meu processo do lado, coisa que é um absurdo, mas tem juiz que faz isso mesmo. Teve um lá no Rio de Janeiro que ficou bravo com o porteiro, queria agredir o porteiro, porque o porteiro se dirigiu a ele não chamando de doutor. E deu uma confusão medonha. Aqui no Guarujá aconteceu a mesma coisa, em São Paulo aconteceu a mesma coisa. Maciel, como promotor de justiça, deve saber de cada caso que arrepia os cabelos. Kierkegaard, Soren Kierkegaard, diz que o ser humano é uma síntese. Essa síntese pode se transformar em espírito. Kierkegaard, para quem não conhece, foi um grande filósofo e um filósofo cristão. Essa síntese pode se transformar em espírito ou si mesmo. Ele chamava essa síntese de si mesmo. O que é esse si mesmo? O si mesmo é uma relação que se relaciona consigo mesma e com Deus, que dá no indivíduo e que engloba a existência, aquilo que está dentro da minha essência, que sai para fora. Isso é de Deus. Isso é de Deus. Por isso que aquela pessoa que fica buscando religiões para tentar acalmar a sua alma,
enquanto não tem um encontro definitivo com Deus de verdade, na realidade, fica sofrendo. Porque todos nós carecemos de Deus. Todos nós carecemos do Deus na nossa vida, nas nossas ações. É impossível passarmos por esse mundo aqui longe do Senhor. O sofrimento é eterno na alma. Kierkegaard fala isso na sua obra A Doença para a Morte, na página 77, que na tradução brasileira da Abril Cultural bagunçou o negócio lá e colocou o título de Desespero Humano. Na verdade, o título da obra no original é A Doença para a Morte. As ações de Deus, por que nós temos que ter isso que o Kierkegaard nos recomenda? Que nós tenhamos essa simbiose com Deus, cumprindo os seus preceitos, fazendo a sua vontade, vivendo de forma extraordinária, passando pelo mundo em construtividade e não de qualquer jeito. Porque as ações de Deus são reais. As ações de Deus não são ficção. Nós vemos isso no Gênesis. Nós vemos isso na conversa dele com Abrão. As promessas que ele fez para Abrão e que se cumpriram. Nós vemos isso no maior poema que já foi escrito na terra, que é o livro de Jó. Isso não sou eu que estou dizendo, porque eu sou crente no Senhor Jesus Cristo, não. Isso é um reconhecimento das grandes autoridades literárias do mundo. O maior poema que já se escreveu na terra é o livro de Jó. E lá no livro de Jó, sim, nós podemos usar essa palavra de permissão. Porque tudo que foi feito lá foi permitido por Deus. Lá no Sinai, Deus é real. E nós temos em contraposição a ficção do teatro dos seres humanos. O Dionísio, o grego. Dionísio representa o deus grego me permitam a tradução, da esculhambação, do prazer, né? Quem inventou o carnaval é de lá do Dionísio. Eu escrevi essa frase alguns anos atrás aqui, que está na internet. Eu disse: o brasileiro em geral é obsediado por essa coisa chamada carnaval. É como desejar esgotar toda a ração de tristeza estocada em fevereiro. Para muita gente é isso aqui. Chega nesses 4 dias, que na Bahia são 8, e o negócio, né? E tenta tirar do seu estoque a tristeza, tentando uma alegria falsa. A vida com Deus não é um teatro. Os gregos inventaram o teatro. As críticas para os políticos eram feitas através das peças teatrais. Peças extraordinárias que nós devíamos conhecer, maravilhosas, mas elas são ficção. Elas não são reais. A conversa de Deus com aqueles seres humanos extraordinários que nós vimos no passado, que tinham problemas tanto quanto outros têm ainda hoje, mas Deus se comunicou com eles e Deus cumpriu todas as promessas que fez para esses crentes, aqueles que tinham fé como Abrão. Jó, a mesma coisa. Então esse teatro do ser humano, por mais extraordinário que seja, por exemplo, se nós formos para a Inglaterra, nós vamos ter Shakespeare. O Shakespeare, que é considerado o criador da língua inglesa. A língua inglesa é uma
praticamente uma criação do Shakespeare. Por isso que a língua inglesa você tem os objetos. Quando você fala uma palavra em inglês, você já imagina o objeto. Porque ela é direcionada para aquele objeto. Por isso que aqueles que aprendem o inglês corretamente, eles sempre pensam dessa forma. Quando você tenta traduzir para a sua língua materna, você tem muito mais dificuldade. Por causa do Shakespeare. O Shakespeare criou isso de uma forma extraordinária. As peças do Shakespeare são extraordinárias. Todas elas, na sua grande maioria, fazendo críticas mordazes contra os reis, coisas extraordinárias do Shakespeare. Mas não é a mesma coisa que o relacionamento de Deus para conosco. O relacionamento de Deus para conosco não é teatral, é real. Na Torá, que é a mesma coisa que lei, nós temos lei social, lei civil, estrutura do Estado, povo escolhido. Nós vimos um pouco isso na aula 1. Lei ética, vontade de Deus para os seres humanos e os 10 mandamentos. Se nós pararmos um pouquinho e pensarmos sobre os 10 mandamentos, nós vamos ver que ali constitui-se em toda a problemática humana. E como se resolver a problemática humana estão nos 10 mandamentos. Principalmente o último, que fala sobre o desejo. Não desejar, não desejai. Eu tenho uma aula que eu ministrei aí sobre desejo, que está aí gravada, e eu falo sobre isso. Grandeza de Deus. Mostra a grandeza de Deus e ao mesmo tempo a fraqueza do povo. O povo sempre estava numa condição de fraqueza e fazendo as coisas totalmente erradas contra as leis de Deus. Gênesis 4:8. Em Gênesis 4:8, como exemplo, nós temos uma passagem que me emociona cada vez que eu a leio. Caim mata e contraria o quê? A lei moral. É o fato que gera depois a norma em Êxodo 20:13, não matarás. Por que era uma lei moral? Não tinha lei. Deus já tinha introjetado isso no ser humano. Não precisava ninguém falar nada. Não precisava Deus fazer a cobrança a ele. Mas como o ser humano já nasceu torto, quebrado, etc., o que aconteceu? Ele matou o irmão. Inveja, uma série de coisas, matou o irmão. E quando Deus perguntou, ele ainda foi arrogante. Ele disse, por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Por acaso sou eu guardador do meu irmão? Eu não sei onde ele está. E é evidente que Deus sabia onde ele estava. E sabia que ele estava morto. Lei moral. Quando Caim se escondeu, ninguém tinha falado para ele que aquilo era errado. Ele já sabia. É bom que nós pensemos essas coisas, nos lembremos dessas coisas. Nós não precisamos ler em lugar nenhum sobre certas coisas que nós estamos fazendo, que nós sabemos que elas são erradas, mesmo que elas não estejam escritas em lugar nenhum, mesmo que elas não sejam proibidas. Por isso que o crente no Senhor Jesus, aquele que tem a sua vida transformada no Senhor Jesus, ele está acima das leis. O teto do crente no Senhor Jesus não são as leis. O teto do crente no Senhor Jesus é o Senhor Jesus. Há coisas que as leis permitem, mas nós, que temos a nossa vida transformada por Jesus Cristo, não podemos fazer, porque elas são erradas. É o fato da morte de Caim que gerou depois a norma.
Lá em Êxodo 20:13, não matarás. E depois Deus ainda disse, ninguém pode tocar em você. Deixou Caim lá. E houve um tempo que alguém foi e o matou, e aquela pessoa também respondeu seu crime. No Gênesis temos a moral, não existia lei escrita, ela estava dentro do ser humano, que discernia o que é bem e o mal e tinha relacionamento direto com Deus, que é o caso do Caim e que eu acabei de falar. Em 1940, no Código Penal brasileiro, artigo 121, temos a norma prevendo o fato. Aqui é o contrário. Lá no Gênesis, o fato previu a norma. Aqui no Código Penal brasileiro, a norma veio prevendo o fato. Por isso que não fala aqui, não matarás. Aqui já diz, matar alguém, porque sabe que alguém vai matar alguém. Isso faz uma diferença enorme na nossa compreensão das coisas. Lá, lei moral, já sabia que não era para matar, mesmo assim matou, e daí surgiu a norma no Êxodo. Aqui, no Código Penal brasileiro, já sabendo que o ser humano uma hora vai matar mesmo, já matar alguém. Já parte do pressuposto de que alguém vai matar, então sua pena vai ser essa e essa. No Êxodo 20:13, Deus dá a norma, os 10 mandamentos. Agora será exigida por ser moral e está escrita. Saiu da moralidade e veio para a parte escrita. Por isso que a ninguém é alegado o desconhecimento, pode ser alegado o desconhecimento da lei. Essa parte escrita, o que significa? Significa sobre o que nós chamamos de direito positivo. Direito positivo, portanto, é aquilo que está escrito. O conjunto de disposições legais e jurídicas criadas pelo ser humano para reger sua convivência e impostas pela organização de um Estado. Thomas Hobbes dizia que não tem condições de uma pessoa viver sem o Estado. E ele, se baseando em normas do Antigo Testamento, falou que dizia que desceu o porrete mesmo nas pessoas. O filósofo Thomas Hobbes. E a definição de justiça? O que é justiça? Se lei é aquilo aquilo escrito e isso é chamado de direito positivo, não no sentido de ser positivo ou negativo, mas positivado, escrito. A justiça vem com algumas definições aqui de Ulpiano, que diz o seguinte: a justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que é seu. Todos nós aqui, aqueles que fizeram direito, foi a primeira coisa que aprendeu lá na faculdade de direito. O que é justiça? É dar a cada um o que é seu. E havia professor que dizia o seguinte: você destrincha esse negócio aí, porque só responder esse negócio assim meio de qualquer jeito, dar a cada um o que é seu, não vai colar não. Não, mas não. O que significa esse dar a cada um o que é seu? Spencer defendia que a justiça é determinada pela liberdade que cada um tem de fazer aquilo que quer. Logo, que não ofenda a liberdade igual dos outros. Esse aqui já é mais aberto. A justiça para Platão significa o que é necessário para o funcionamento do bem comum. O que é necessário, aqui não é o que é que deseja de qualquer jeito, é o que é necessário para o funcionamento do bem comum. Isso para Platão é que é a justiça. Agora nós vamos lá para Romanos 13:7 e nós vamos ver o que é justiça. E daí nós já vimos também que esses autores que disseram
que justiça dá a cada um o que é seu, está nas Escrituras. Logo no começo desse versículo aí nós já vemos. Dar a cada um o que lhe é devido. Dá na mesma. Mas o que mais? O imposto a quem é devido. O imposto a quem é devido. Quando você tenta manipular as coisas, não pagar os impostos para o lugar que você vive, você está pecando. Não me venha com essa conversinha de, mas não sei o quê, também vai cair na mão lá de ladrão, não interessa na mão de quem vai cair. Você tem uma obrigação e você deve pagar por essa obrigação. O imposto a quem é devido. A taxa, olha que interessante aqui, é diferente o imposto da taxa. A taxa a quem é devida? A quem? A taxa a quem é devida. A reverência a quem é devida. Você pode reverenciar pessoas? Claro que pode. Desde que você esteja sendo honesto e não esteja querendo usufruir alguma coisa ou tenha uma outra intenção que não a de simplesmente reverenciar o outro. A reverência a quem é devida. A honra a quem é devida. Olha aqui a explicação das Escrituras. Romanos 13:7. Paulo, não o Paulo aqui da classe, mas o Paulo apóstolo agora, é que está falando isso. E é interessante que isso me fez lembrar do que nós temos no artigo 5º do Código Tributário Nacional. Código Tributário Nacional fala lá exatamente sobre as os três tributos. E esses 3 tributos, eles têm origem no direito alemão. Tributos, que são esses? Impostos, taxas e contribuições de melhoria. Os impostos são direcionados, aqui vai um pouquinho de tributário, que não dá para passar sem, né? Os impostos são direcionados, são pagos, porque eles serão usados para toda a população de uma forma não direcionada. Não se pode pegar os impostos que são pagos pela população e direcionar para uma coisa só. Ela tem que ser direcionada para toda a população, para o bem da população, para o bem comum, como disse Platão. É o bem comum que importa aqui. A taxa já é uma contraprestação que o Estado faz para uma pessoa individualmente. Então, quando você vai, por exemplo, numa escola e você vai pegar uma segunda via de um diploma e você tem que pagar por aquele diploma, você está pagando uma taxa. Porque está sendo prestado um serviço direcionado para você. Por isso que nessa teoria clássica alemã são 3. Na verdade, nós temos 5 no Brasil. Nós temos mais 2. Mas esses 3 aqui é o que entraram no Código Tributário Nacional em 1966, que começou a vigorar no Brasil em 1967 e vigora até hoje. Código Tributário Nacional. E nós temos a contribuição de melhoria, que é também algo que é feito, por exemplo, numa determinada região e que vai aumentar o preço daqueles imóveis de uma forma direcionada, ou aquela obra que está sendo feita ali vai causar um benefício só para aquelas pessoas que estão ali. Essas pessoas ou essas empresas têm que pagar a chamada contribuição de melhoria. Fechando parênteses, continuemos. O direito deve estar interrelacionado com a concepção social de justiça. Sempre. Direito sem essa concepção... Opa, deu sinal. Sem essa concepção social de justiça, não é direito. Vamos no nosso tempo aí direitinho, vamos voltar rapidinho
tá ali, comer bolo, tomar café, faz o que você quiser, mas volta aí direitinho aí daqui a pouco. O direito deve estar interrelacionado com a concepção social de justiça. Não se concebe um direito que se desassocie da justiça. E nós vamos ver daqui a pouco Tomás de Aquino falando sobre isso, né? O direito modifica-se no espaço e no tempo em virtude das modificações sociais e culturais. Não pode ter um direito perene, fixo. À medida que as pessoas vão tendo outras necessidades, elas vão sendo alteradas. E não nos cabe aqui dizer se elas foram alterações relevantes, se de fato ajudaram, se tinham... O que nós vamos ver é se lá dentro tem justiça no que está sendo feito. É isso que importa. Nem sempre o direito escrito, o direito positivo é justo. Aliás, nós estamos vivendo momentos no mundo, não é no Brasil só, em que o direito nunca foi tão injusto quanto tem sido. O direito, em geral, ele preserva e ele se amolda a quem tem poder, a quem tem dinheiro. Para os pobres, é o que resta. Então, essa é uma crítica que se faz no mundo hoje, e principalmente por aqueles que trabalham no direito. Aqueles que trabalham na magistratura. Os maiores problemas dos advogados hoje, se eu perguntar isso aqui para todos os advogados que estão aqui, é o relacionamento que os advogados têm com os juízes. Porque não tem relacionamento nenhum. Sexta-feira agora eu fui falar com uma juíza aqui em Campinas. Subia, descia, etc. Falava assim, ela não chegou ainda. Falei, mas que hora ela saiu? Às 11. Era 2h30 da tarde, ela estava chegando. Aí eu entrei, falei que queria falar com ela, não olhou na minha cara e simplesmente falou, eu falei, eu posso entrar? Ela falou, entra. Eu entrei, sentei lá, comecei a falar, ela continuou mexendo no computador do jeito que estava, eu tinha que fazer assim com o rosto para falar com ela. E ela, olha, eu não vou resolver isso aí não. Eu falei, mas como não vai? Já tem 90 dias que isso aí está na mesa da senhora para ser resolvido? Pois é, mas tem que ficar na fila. Eu falei, mas a pessoa tem 70 anos de idade, não importa, tem que ficar na fila. E não olhava na minha cara. Eu saí, falei, então a senhora não vai fazer nada? Não vou. Saí. Gastei 3 horas para ter um contato com essa senhora. Esse é o sistema chamado sistema de justiça que nós temos. Né? O artigo 226 da Constituição Federal diz: a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Família. O parágrafo 3º diz o seguinte, do artigo 226. Para efeito da proteção do Estado é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar. A união estável entre o homem e a mulher. E eu quero dizer aqui, antes que alguém se levante aqui, dizendo se concorda ou discorda, que eu estou simplesmente demonstrando fatos. Eu não estou aqui para ficar criticando esse ou aquele magistrado, aquela de Suprema Corte ou coisa do tipo, envolvendo em questão política. O que eu quero que você pense aqui, reflita aqui, é o que as coisas são feitas na sociedade, denominando de justiça. E o que é que os nossos legisladores, o que é que nossos magistrados fazem para deturpar a própria lei, que tem um sentido que vem de longe, que vem lá de trás. Vamos ver o que é que acontece. Essa senhora, Maria Berenice Dias, advogada, desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,
e vice-presidente nacional do Instituto Brasileiro de Direito Familiar. Uma pessoa excelente, pessoa extraordinária. E é outra coisa que nós precisamos aprender. Nós precisamos desassociar as pessoas dos fatos. Nós somos muito dados a pegar a pessoa, e aí os latinos chamavam isso de ad hominem. Nós, ao invés de tentarmos encarar o problema, nós voltamos as nossas armas para a pessoa. Isso não faz o menor sentido. Então, se a pessoa fala algo que nos atrai, que nos promove, que nos beneficia, então nós elogiamos aquela pessoa. Se ela faz alguma coisa, eu estou falando em termos de leis mesmo, que ela faz alguma coisa que contraria o nosso sentimento, nós já detonamos aquela pessoa. Nós não queremos saber se aquela pessoa está fazendo aquilo porque está introjetada num sistema ao qual ela tem que responder. Então, dito isso, conforme Maria Berenice Dias, Maria Berenice eu conheci num congresso de filosofia em Salvador. E foi uma conversa agradável que nós tivemos lá. A partir de então, daquela nossa conversa lá, eu fui lá para defender uma tese que eu estava desenvolvendo aqui na Unicamp, então eu fui lá para fazer, e ela estava participando lá, e ela foi lá assistir, e aí começamos a conversar, uma pessoa extraordinária, inteligentíssima, etc. A Maria Berenice falou, olha, quando eu escrever meus livros, eu mando para alguns amigos, para algumas pessoas, eu vou mandar para você também. E eu, durante muitos anos, recebia o livro de Direito de Família da Berenice. Aí um dia, e ela sempre me perguntava, gostaria dos seus comentários de algum ponto da obra que você achou relevante. E eu falei com sinceridade sobre alguns pontos lá da obra dela. Nunca mais ela me mandou livro, coisa nenhuma. Mas enfim, mas é uma pessoa por quem eu tenho muito apreço. E ela... Agora, olha só o que ela fez. Conforme Maria Berenice Dias, o legislador não podia ficar insensível à necessidade de regulamentação das relações homoafetivas. Essa autora influenciou em várias decisões do Supremo Tribunal Federal. Nós sabemos o poder e a força que têm os homossexuais. Quem alterou o nome de de homossexual para homoafetivo foi a Marilena. Ela que cunhou essa nova expressão. Inteligente que falou, se eu chegar lá com esse negócio de falar homossexual, isso não vai dar certo. Então eu vou criar, eles estão juntos por causa do afeto. Olha que bonitinho. Então eles não vão ter saída. E eles vão alterar a lei. Só que essa lei que fala lá que tem que ser família homem e mulher, é uma cláusula pétrea. Não se pode mudar as cláusulas pétreas da Constituição. Então nós vamos ver o que o Supremo fez para isso. Unanimemente, pelo placar de 10-0, os ministros do STF, em cima do que a Maria Berenice fez, com a sua influência, com essa mudança de palavra, os ministros do STF reconheceram a união estável para casais do mesmo sexo. Isso está totalmente fora dos preceitos do artigo que nós lemos da Constituição. Totalmente fora. Mas nós vamos ver a saída que eles tiveram. O então ministro do STF, Ricardo Lewandowski, que não é lá uma pessoa que podemos dizer que tem muita inteligência, se me permitem, está gravado, é até perigoso, a dar o seu voto, o que o Lewandowski falou? Ele disse o seguinte,
Estão surgindo entre nós e em diversos países do mundo, ao lado da tradicional família patriarcal, de base patrimonial e constituída predominantemente para os fins de procriação. Então, para Lewandowski, você se juntou só para procriar. Você não tinha afeto nenhum, não. Foi para procriar só. Família tradicional, para ele, é isso aí. Constituída predominantemente para os fins de procriação, outras formas de convivência familiar fundadas no afeto e nas quais se valoriza de forma particular a busca da felicidade, o bem-estar, o respeito e o desenvolvimento pessoal de seus integrantes. Com esse voto, e por unanimidade, como nós vimos, os casais homossexuais passaram a ter a mesma condição de família. E não tem nada a ver com afeto. Porque para ter afeto, isso daí não precisa de lei, não precisa de nada. O problema é econômico. O problema são os direitos que as pessoas que vivem umas com as outras têm. Eles queriam também. Agora eu pergunto, se fossem os pretos, se fosse para buscar um problema, para resolver os problemas dos pretos no Brasil, ou o racismo estrutural que nós temos no Brasil, será que nós teríamos um voto aí dizendo que precisamos ter afeto pelo outro e, portanto, hein? Será? Claro que não. Ninguém nunca viu um bando de pretos saindo pela Avenida Paulista fazendo reivindicações. Ninguém viu um bando de pobres fazendo aquele grupão, fazendo passeatas na rua, a não ser os meus amigos lá De onde é, Marina? Hein? Os meus amigos lá de São Paulo, do Vai Corinthians? A não ser os Gaviões da Fiel. Eles chegam nas avenidas e eles fazem o que eles querem e falam, você vai tirar o seu carro daqui porque você está atrapalhando a minha caminhada para o estádio. Então, os meus brothers lá da Gaviões da Fiel, né, fora eles, você não vai ver pobre fazendo passeata em lugar nenhum e os legisladores e os juízes vão se assentar, os juízes da Suprema Corte vão assentar para resolver coisa nenhuma. Agora, para resolver problemas de uma minoria que tem categoria, que tem estudo, que tem um nível, aí você vem com os votos desses. A partir de 5/5/2011, companheiros em relação homossexual duradoura e pública passaram a ter os mesmos direitos e deveres das famílias formadas por homens e mulheres no Brasil. Em 2011, o STF reconhece a união estável. Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça permite casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, porque uma coisa puxa a outra. O que é justiça e direito nos Salmos? Nós vimos, ele ama a justiça e o juízo. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor, de tudo que nós vemos, as maravilhas que Deus fez no universo, na vida. O Senhor ama, outra tradução diz, o Senhor ama a retidão e a justiça. A terra está cheia do seu constante amor. Outra tradução diz, ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia do amor de Yahvé. O direito na Grécia,
em rápidas palavras, com a positivação do direito, os gregos fazem uma primeira reflexão clássica sobre a natureza da lei e da justiça. Primeira reflexão clássica surgiu na Grécia. A lei positiva, como nós já vimos aqui, ou o direito positivo, era o centro do debate filosófico. A promulgação da lei e sua revogação nada tem de divino para os gregos. Por isso que quando Paulo chegou lá para pregar o evangelho, ele encostou no canto lá e falou, vocês não têm aqui o Deus que vocês falam. Eles tinham deuses que faziam, que tinham influência na vida de todo mundo, das pessoas. Eles chegaram em um determinado momento e falou, chega com esse negócio que não tem nada de influência de deuses aqui não. Nem do Deus verdadeiro, nem dos deuses. As assembleias tinham uma função, lá em Roma, legislativa. Na República eram 3, comitia centuriata, comitia tributa e concilium plebis. O que esses 3 faziam? O que essas funções legislativas faziam? As decisões da comitia centuriata e da comitia tributa podiam se transformar em lex. Você começa a ler as coisas em latim, parece que você é padre, né? As decisões podiam se transformar em lex. Por isso que nós temos a expressão no direito, dura lex, sed lex. Dura é lei, mas é lei. As decisões do concilium plebis podiam se transformar em princípio e obrigavam apenas a plebe. Por isso que nós temos plebiscito. Você tinha as coisas só para o povão. O mundo sempre foi assim. Não se iludam. No Brasil nós temos leis que são para o povão e temos leis que são para a elite. Aí quando você começa a criticar essas coisas, começa a te chamar de comunista, de socialista, e inventa um monte de ista. A justiça, minhas irmãs e meus irmãos, é ideia. A justiça é valor. Como ideia, é a representação abstrata do estado de pleno equilíbrio da vida social. Pleno equilíbrio da vida social. Isso é a ideia de justiça. Por isso que a Constituição brasileira, tem muita gente que se ilude. A Constituição brasileira é uma ideia. A Constituição brasileira, e Constituição de qualquer país, ela é aquela que dá os princípios. E aí vem as que nós chamamos de leis ordinárias, que vão se adequar ao que está naquela lei, na lei maior, ou carta magna, como nós chamamos. Então, essa questão do valor. Quando a Constituição vem e diz que todo mundo tem direito a uma casa, todo mundo tem direito a isso ou aquilo outro, é isso mesmo, ela está dizendo que tem direito a isso aqui. Só que o legislador tem que sentar lá e redigir leis e brigar pelas pessoas e resolver os problemas da fome, da pobreza, etc., das pessoas. Porque o que está lá na Constituição é o princípio, é a base, é a ideia, é o valor. Plena representação abstrata do estado de pleno equilíbrio da vida social. Como valor, que as coisas não constituem bem em si mesmas. Isso é que é valor. Por isso que quando nós estamos falando de preço de coisas, nós não podemos falar qual é o valor disso aqui. Nós temos que falar qual é o preço disso aqui. Valor é outro sentido. Tem gente que paga um preço absurdo numa obra de arte. Você olha e fala, tanta gente passando necessidade nesse mundo, esse cara gastou esse dinheiro. Só que para ele tem um valor.
Ele não está preocupado com o preço. Outros guardam um objeto que custou pouquíssimo, não custa nada. Não custa nada para você, mas para ele custa muito, porque tem um valor diferente. Para ele é a ideia abstrata que está ali dentro. Eu recomendo a leitura para a próxima semana, aí já Mateus 5, de 1 a 12. Vocês vão ver essa ideia de justiça que Jesus fala lá. Mateus capítulo 5, Sermão da Montanha, maravilhoso, que todos nós devíamos ler sempre. Ali nós vamos ver o que é justiça. E qual é a definição de direito? Conjunto de normas formuladas que se destinam a dar ordem à vida em sociedade. Dar ordem. Assim como lá atrás, como os hebreus fizeram lá, uns 10 mandamentos. Era para dar ordem. Um juiz, através das normas, deve buscar fazer justiça. Ele tem a ordem na mão, ele deve fazer justiça. Antigamente, quando um juiz chegava uma pessoa lá e dizia: olha, eu emprestei dinheiro para esse camarada aqui e ele ficou de me devolver e não pagou. Qual é a prova que você tem? Pergunta o juiz. Ele diz: nada, a minha palavra. Foi na base do bigode. Antigamente o juiz falava assim: olha, você pagou para ele então? Você já recebeu o dinheiro, ele está dizendo que ele pagou. Eu paguei. Então, você tem o recibo que você pagou? Não, não tenho. Então você vai pagar de novo. E tinha uma expressão que dizia o seguinte, muito usada nas faculdades de direito: quem paga mal, paga 2 vezes. E é usada até hoje. Quem paga mal, paga 2 vezes. Só que veio o Código Civil e o Código de Processo Civil e alteraram isso. O juiz hoje tem condições de, por outros meios, verificar quem está falando a verdade. Isso foi um avanço, porque com o direito que nós tínhamos antes, não se estava fazendo justiça. Deu para perceber a diferença? Então agora ele tem a obrigação de fazer isso. E quando ele não faz, o advogado da parte contrária vai dizer: tem que ter isso, tem que ouvir testemunhas, tem que ver não sei o quê, tem que... uma série de coisas para até chegar na realidade e ele proferir uma sentença. Hoje tem juiz proferindo sentença até copiada de outro. Já pegaram os juízes aí com esse negócio. Tinha uma juíza lá no sul, que ela estava, não, sul não, lá para ser mais correto, lá em Goiás, que ela estava soltando os processos numa rapidez impressionante quando foram verificar, porque ela copiava uma sentença igual para todo mundo, fazendo uma verdadeira common law. Deve buscar fazer justiça, resolver os conflitos nascidos na sociedade. Quando nós vamos lá para Isaías capítulo 1, 16, que aliás é um capítulo que eu recomendo todo mundo ler, porque é fantástico. Aquilo que nós estávamos falando lá sobre a presença de Deus, falando as coisas, etc., é de arrepiar. O que diz aqui Isaías 1,16? Lavai-vos, purificai-vos, tirai da minha vista vossas más ações, cessai de praticar o mal. Tirai da minha vista vossas ações, más ações. Cessai de praticar o mal. Para!
Para de ser injusto. Para de ser desobediente. Para de ser mentiroso. Aprendei a fazer o bem. É engraçado que para fazer a coisa que não presta, nós já está no DNA. Eu dei o exemplo aqui do meu neto lá de 2 anos e meio para vocês aqui na primeira aula. A servidura dele lá, para lembrar do termo bíblico, né? Peça desculpas? Não vou pedir. Na 4ª vez é que ele foi meio assim de alicate, como a gente fala na Bahia. Um pedido de desculpa de alicate. Sabe como é? Duro de tirar. Sai meio a forceps, né? Para usar uma expressão aqui bem conhecida da médica, né? Então, aprendei a fazer o bem. Para fazer o bem, a gente tem que aprender. Tem que treinar. Tem que insistir. Porque nós somos todos cabeçudos e cabeçudas. Marina não gosta que eu use muito essa expressão, não, mas é verdade. Nós precisamos aprender a fazer o bem. Buscai o direito. Corrigir o opressor. Tem uma outra tradução aí que diz... ajudai os oprimidos. Eu prefiro essa tradução aqui. Corrigir o opressor. Não adianta só defender os oprimidos, fazendo passeata na rua. Isso não muda nada. Corrigir o opressor. Fazei justiça ao órfão. Naqueles tempos lá, e hoje, até hoje, o órfão é jogado. Fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Aqui está falando de direito. Aqui está falando de justiça que tem que estar impregnada no direito. Aqui está falando de direito que tem que ter um DNA, entre aspas, chamado justiça. Isaías 1, 22 e 23 vai dizer: tua prata transformou-se em escória. Tua bebida foi misturada com água. Teu chope foi colocar água dentro do teu chope. Uma tradução juscelínica. Teu chope foi misturado com água. Teus príncipes são rebeldes, companheiros de ladrões. Todos são havidos por subornos e correm atrás de presentes. Não fazem justiça ao órfão, a causa da viúva não os atinge. E é evidente que nós estamos entendendo que aqui fala do órfão, tudo, mas está abrangendo tudo aqui, do que se refere a defender quem deve ser defendido nesse mundo aqui. Nós não podemos olhar as coisas acontecendo do nosso lado e está tudo certo. Está tudo certo, coisa nenhuma. Parece que nós estamos lendo o Jornal do Dia ou não? Parece que nós estamos lendo a revista da semana. Está aqui, Isaías capítulo 1, 22 e 23. Companheiros de ladrões. E você muitas vezes fica aí defendendo príncipes. Eu ia ficar quieto isso aqui, mas não posso ficar quieto. Muitas vezes você fica aí defendendo príncipes, que nem príncipes são, na verdade, mas tem nome de príncipes, você está aí defendendo. Sai para a rua para fazer passeata. Companheiros de ladrões.
E isso pouco importa que cor da bandeira que está aí, isso é irrelevante para mim. A nossa bandeira está acima disso tudo aí, ou deve estar, do cristão genuíno. Não é ficar defendendo príncipes. Teus príncipes, está falando aqui, teus príncipes, companheiros de ladrões, todos são havidos por subornos. Quantas vezes você já ficou discutindo e brigou com um irmão seu porque o outro falou, esse aqui é isso, ele não sei o quê, não, mas o seu também é, ou não sei o quê, mentira, não sei o quê. Você nem conhece, mas você está lá defendendo. Reflita. Leia as Escrituras. O Tomás de Aquino, que eu sempre gostei de estudar, o Tomás de Aquino, diz que a lei não possui um único sentido, mas vários para Tomás de Aquino. É eterna, ou é natural, ou é das gentes, ou é humana. O que ele quis dizer com isso? O que ele quis com essas categorias? A lei eterna é a promulgada por Deus, e que tudo ordena, em tudo está e tudo rege. São as Escrituras. Essa é a que ele chamava de lei eterna, e é o que nós chamamos de lei eterna também. Ah, mas o Tomás de Aquino era católico, era isso, e daí? O que interessa é o que ele está falando certo e correto. Você se lembra que eu falei alguns minutos atrás sobre ad hominem? Tem muita gente que não aprende coisas porque diz que o do lado de lá é pessoa que ele não gosta, ou é pessoa que ou é de outra religião, ou é de não sei o quê. Vai ler o que ele está falando. As Escrituras falam o quê? O que nós vemos lá no Novo Testamento? Aprendei tudo e retende, ou leia tudo e retende o que é bom. O que foi esse sinal aí? Pois não? Professor, o fato de nós esperarmos que um juiz humano julgue as nossas causas vai gerar sempre em nós a sensação que o senhor teve quando foi conversar com a juíza nessa semana. Ela é uma humana que podia estar cheia de problema na vida, podia estar passando problemas e não quis escutar o senhor. Então, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 6 que nós, os santos, haveremos de julgar o mundo. Haveremos de julgar os anjos. Se a nossa expectativa parar no senso de justiça dessa terra, tendo juízes ímpios, a gente pode inclusive ficar com o pensamento de que há uma lei para os mais ricos e outros para os mais pobres, como o senhor acabou de pouco tempo afirmar. O apóstolo Paulo, em Atos 22, ele ia ser açoitado, e ele fala assim: vocês vão açoitar um cidadão romano, quando eles sabem que, apesar da coisa que ele estava, ele era romano, eles estão para trás. Eles, opa, limpar a vara que nossa e solta o pau. Então, de fato, haveria um abuso de poder contra Paulo, por ele aparentar ser pobre, vamos dizer assim. Mas o direito dele naquela hora foi garantido pelo fato dele ser cidadão romano de nascimento. Então, há ainda assim uma carteirada do fato deles ter a dignidade por ter nascido cidadão romano. Mas nos condoermos
Eu concordo com bastante coisa do que você disse, com outras não, mas aqui não é o momento para a gente dizer isso, mas eu agradeço a sua contribuição. Agora que eu estou vendo quem é, que eu não consigo enxergar aqui por causa desse clarão aí. Fala o seu nome aí para as pessoas. É o Davi. Que alguns chamam de Davizinho. Eu não gosto desse negócio de diminutivo. Um homem velho desse chama de Davizinho. Obrigado, Davi. Tomás de Aquino vai dizer sobre a lei natural. Uma lei comum a seres humanos e animais. Então, a lei eterna, que tudo rege, tudo ordena, e a lei natural, uma lei comum a seres humanos e animais. Vocês vejam que a Bíblia já, essas coisas que estão sendo discutidas hoje, de respeito aos animais, a Bíblia já fala sobre isso aí. A Bíblia fala sobre tudo. É isso que ele chama de lei natural. Lei comum a todas as gentes. O que ele chamava de lei comum a todas as gentes? É uma lei que é racional, extraída da lei natural, mas comum somente a todos os seres humanos. E isso em todos os países do mundo, em todos os lugares do mundo. Aquilo que é antiético aqui no Brasil é antiético na África, é antiético nos Estados Unidos. É isso que ele queria dizer com lei comum a todas as gentes. É o respeito que você tem que ter pelas crianças, de cuidar das crianças. É o respeito e o cuidado que você tem que ter com os velhos. E trate de me respeitar, porque eu já cheguei lá, certo? Então, isso é o que o Tomás de Aquino chamava lei para todas as gentes. Acabou? Como é que eu não escuto esse sinal? E lei humana puramente convencional e relativa, altamente provisória. Só mais um segundinho, por favor. Lei humana que ele chamava puramente convencional e relativa, altamente provisória, porque essa lei pode ser alterada várias vezes de acordo com as necessidades da população, e que deve procurar refletir o conteúdo das leis eterna e natural. Deve refletir nessas leis. Aqueles congressistas que estão lá cuidando só das suas vidas, a gente não pode dizer que são todos, mas é uma minoria que se preocupa com as coisas da população. Aqueles camaradas lá, eles têm que refletir nas leis que eles promulgarem, que eles produzirem, eles têm que ter esse sentido aqui da lei eterna de Deus. Mas como é que ele vai conhecer isso? Ele tem a obrigação de conhecer isso, e isso está introjetado nele. Ele não precisa nem ler certas coisas. Por isso que eu discordo daqueles crentes que falam assim, eu sou amigo de não sei quem lá no coisa, eu vou dar uma Bíblia para ele ler, porque e tal, ou então eu vou para lá porque eu quero fazer a diferença. Eu fui um período para lá e sabia que eu não ia fazer diferença, coisa nenhuma, como de fato foi. E tive que cair fora rápido. Deve procurar refletir o conteúdo das leis eterna e natural. E nós vamos refletir nessa questão aqui no começo da nossa última aula, semana que vem. E reflitamos sobre a seguinte questão: por que, apesar de tantas leis, estamos diante de tantos problemas éticos, econômicos e sociais? Vamos começar a nossa aula da semana que vem com essa questão aqui. Eu quero agradecer de todo o coração a todos vocês. Começou a chegar gente meio devagar, eu achei que estivessem viajando, mas felizmente tem bastante gente aqui. E eu agradeço a todos vocês.